Olá, eu sou Ana Caroline, sou assistente social e essa é a segunda aula da série de vídeos onde eu falo sobre consultoria em serviço social. Nessa aula eu vou explicar para você a estratégia utilizada no modelo de consultoria em serviço social que eu utilizo. Como é que ele funciona? Primeiro nós temos a persona. A persona, ela é a representante ideal do seu público-alvo. Essa persona ela tem um problema e ela procura a solução para o seu problema no Google. E ao colocar no Google esse problema, ela encontra um conteúdo que soluciona o seu problema e esse conteúdo está publicado em um blog, um site. Só que ao ter acesso a esse conteúdo, para ter acesso a esse conteúdo, ele precisa deixar o e-mail dele. Essa persona precisa deixar o e-mail para ter acesso ao conteúdo nesse blog ou nesse site. Deixando o e-mail, inicia um processo de relacionamento entre a persona, que é o representante ideal do público-alvo, com a pessoa que publicou o conteúdo nesse blog, nesse site. E a partir de então pode-se resultar e se resulta em um processo de consultoria. Então, você pode observar aqui que na estratégia utilizada com o José, eu falei para você na primeira aula, então para quem ainda não viu a primeira aula, encontra aqui o link aqui embaixo, tá? É só clicar que você vai encontrar a aula número 1 e a aula de introdução, onde eu falo sobre como funciona esse modelo de consultoria na prática. E eu conto para você a história de José. José é a nossa persona. E José, ele tem um problema que é elaborar, na verdade, um projeto social. E é quando ele busca no Google como elaborar projeto social, ele coloca isso no buscador e encontra um conteúdo publicado pela Maria, que é uma assistente social que oferece consultoria em elaboração e gestão de projetos e publicou um conteúdo explicando em um manual prático em 5 passos em como elaborar um projeto. José encontra esse conteúdo, lê e acha incrível, deixa o e-mail dele nesse blog de Maria, começa um relacionamento com Maria virtualmente, só que ele percebe que mesmo lendo o conteúdo que Maria publicou, ele ainda necessita conhecer outras formas de trabalho, conhecer um pouco mais sobre o tema sobre consultoria. Ele percebe que precisa da consultoria de Maria para elaborar o projeto dele. Vocês já compreenderam esse fluxo, né? Esse diagrama em que a persona ela tem um problema, deixa esse problema no Google, encontra o conteúdo num site, deixa o e-mail, inicia um relacionamento e a partir daí resulta a consultoria. Para cada etapa do processo de consultoria existem táticas. Agora é fundamental que você pegue um bloquinho, uma caneta, pega um papel, uma caneta e anota todas as dicas que eu vou passar para você. Fundamental anotar cada uma delas. Então, exercício número 1 é definir a sua persona, que é esse representante ideal do seu público-alvo. Compreender quais são as dores dessa persona e, a partir de então, elaborar um conteúdo que resolva ou solucione esses problemas, essas dores dessa persona, para, a partir de então, você começar um relacionamento com ela. Persona é o representante ideal daquele público-alvo que você deseja atingir. Quanto mais você entender e conhecer a persona, mais você vai criar pontos de conexão com ela. Quando você cria esses pontos de conexão, fica mais fácil para você se relacionar com essa pessoa e criar uma comunicação mais precisa. E aí agora você precisa definir quem é a sua persona, com o que ela trabalha, onde ela mora, o que ela pensa, o que ela deseja. Então escreve aí quem é esse representante ideal do seu público-alvo. Escreve tudo. Dá um nome para esse representante ideal. Visualize, coloque uma foto, desenhe, faça uma representação gráfica de quem é essa pessoa. Agora você vai escrever quais são as dores dessa pessoa. O que são as dores? A dor é o conjunto de problemas que a persona tem. Você tem que descobrir e entender quais são as principais dores, quais são os principais problemas, para então você oferecer uma solução perfeita para essa persona. Quais são as dores, quais são os problemas que essa persona tem? Então, José, ele tinha um problema, ele era diretor de uma ONG e ele tinha um problema que era não saber elaborar um projeto. E não tinha ninguém na equipe dele que também soubesse. Então essa era a dor de José. Você precisa elaborar um conteúdo. O que é o conteúdo? É tudo aquilo que você publica na internet para resolver a dor da sua persona. Então aqui a gente está trabalhando com conteúdo digital.
Você precisa pensar quais são os melhores conteúdos que você pode produzir e oferecer para sua persona. Então, o que Maria fez? Maria, ela elaborou um e-book. Ela elaborou um texto que era um manual prático de como elaborar projetos sociais, projetos socioeducacionais, enfim. Então, esse foi o conteúdo que Maria elaborou e colocou no site dela. E a partir de então, você vai pensar qual é o relacionamento que eu vou ter com a minha persona. Que é o relacionamento? É o conjunto de ações com as quais você se comunica com a sua persona. Então, como fazer com que o conteúdo que você produziu para resolver a dúvida da sua persona chegue até ela? O que Maria fez? Maria fez um blog. No blog, ela publicou o manual, que é o e-book, né, sobre como elaborar projetos em 5 passos. Quais são o conjunto de ações que você vai precisar ter, né, e assumir para poder fazer com que o seu conteúdo chegue até a sua persona. Definir qual é a persona, descobrir quais são as dores da sua persona, fazer um conteúdo específico que resolva e solucione as dores, né, os problemas da sua persona e criar uma estratégia de relacionamento com a sua persona. E agora fica a dica. Essa dica é infalível. A sua persona, o seu público-alvo, tem que ser definido a partir da área em que você se especializou, ou aquela em que você tem mais domínio. Ou seja, Maria fala sobre elaborar projetos sociais porque ela é uma consultora em gestão e elaboração de projetos. Então, ela se especializou nesse tema, ela conhece, ela domina essa área. Então, se você vai criar um conteúdo, você tem que ter um domínio sobre esse conteúdo. Você não pode falar de previdência se você entende de educação. Você precisa definir o seu tema, a sua consultoria, a partir da sua área de especialização. E, sobretudo, tem que ser algo que você goste muito, porque também você não vai escrever um conteúdo, publicar, definir persona, entender as dores, se você não gosta daquela área que você está trabalhando. Então, se você ama a saúde, se especializou nesse tema, compreende, ama, deseja compartilhar esse conhecimento, então é aí que você tem que focar. E assim para todas as áreas das quais você pode oferecer e produzir esse conteúdo. Se você gostou do vídeo, compartilha, e na semana que vem eu vou estar compartilhando a aula número 3 para vocês, onde eu vou apresentar os detalhes de como funciona essa consultoria em serviço social. Então, até lá. Obrigada.